Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui com a gente. Nesse domingão, já desejo um bom início de semana para todos vocês. O domingo é o início da semana, né? Então, já desejo aí que vocês tenham uma semana ótima, né? Trabalho, de estudo, de descanso, de lazer, enfim, de acordo com a sua realidade. E vamos conversar sobre alguns assuntos quentes aqui. Mano. Eu andei fazendo uma pesquisa aí e eu encontrei algumas contradições nesse mundo do futebol. Coisas que eu falo pra você que geram muita incoerência. É por isso que esse debate do fair play financeiro, ele se torna tão caloroso. E existem algumas pessoas que são contra o debate do fair play financeiro. Existem pessoas que são contra. E a gente vai falar sobre isso também mais a fundo, talvez em algum outro vídeo, enfim. A gente vai falar sobre isso em algum outro momento. Mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês por algo que acontece no futebol brasileiro e a gente entende como que esse mundo nosso, ele é um peso e duas medidas. Como que esse mundo nosso é uma questão de perspectiva. E aí você começa a compreender como que algumas equipes se mantêm vivas, mesmo com uma irresponsabilidade absurda. E talvez você vai falar assim, pô, Neto, tu vai falar do Corinthians de novo? Basicamente sim, também. A gente tem mais assunto hoje. A gente não se resume só a isso. Porém, eu acho que é importante nós estarmos cientes e vigilantes do que acontece nos bastidores do nosso futebol. Porque a nossa memória, muitas vezes ela é curta. E a minha intenção hoje aqui é relembrar vocês de coisas que aconteceram alguns anos atrás, que travaram equipes de futebol, mas agora, pelo que eu tô vendo, vai acontecer para favorecer principalmente o Corinthians. E eu achei muito estranho tudo isso. Vamos começar com essa contratação que o Corinthians anunciou. Porém, o presidente já apareceu na televisão falando que falta alguns detalhes. O cara já ia vir para São Paulo no final de semana, já não vai vir mais. Diz que vai fazer os exames lá na Holanda. E aí vai vir mais pro fim de semana. Então, a pergunta, será que eles avisaram o jogador que ele tá contratado pelo Corinthians? Será que eles avisaram o jogador que no ano que vem ele pode estar aqui em alguma cidade do interior jogando contra o Ituano, algum clube de Série B? Fazer história, né? Porque vai ser o primeiro jogador a jogar uma Eurocopa e um campeonato de Série B em menos de um ano. O cara vem pra bater recordes também. Quem diz que recordes não é importante? Mas vamos lá, só essa brincadeira, essa alfinetada aí, que muitos torcedores corintianos com certeza vão me xingar nos comentários, mas galera, não é nada pessoal. Não é nada pessoal. É uma questão, eu acho que, de imparcialidade. Beleza? Quero conversar com vocês uma coisa. Vamos lá. Primeira pesquisa que eu fiz é entender qual que é o molde da contratação do Depay pelo Corinthians. Como que vai funcionar isso? Vamos lá. O UOL apurou que para se resguardar de um calote no futuro, o time do Corinthians tem uma cláusula com previsão de uma multa altíssima. Ou seja, muitas pessoas estão falando a contratação do Depay vai ser pago com o patrocínio da empresa. Da empresa de futebol que tem o patrocínio master. E muita gente está achando que esse valor ele já foi depositado no início do ano para o Corinthians. Mas não. Esse valor ele não foi depositado para o Corinthians. Esse valor ele é pago de acordo com um contrato e parcelas que vão, passando ao longo dos meses. Então o Corinthians não tem esse valor de 60, 70 milhões de reais em caixa para colocar. O André Hernan destacou que o Corinthians fez uma engenharia financeira para contratar o Depay. André Hernan, o Corinthians não fez uma engenharia financeira. O Corinthians não fez uma engenharia financeira. Porque engenharia financeira é quando você tem condições de comprar alguma coisa. Então, o que o Corinthians fez não é engenharia financeira. Engenharia financeira é quando você tem condições de comprar alguma coisa, mas talvez você não dispõe de todos os recursos inicialmente. Então você vai lá, joga um valor de entrada,
faz o parcelamento do resto, mas você tem um fluxo de caixa que permite com que você faça o pagamento dessas parcelas. O Corinthians não. Hoje, se você pegar a dívida do Corinthians, ela é maior que a receita do Corinthians. Que engenharia financeira é essa que permite com que o Corinthians gaste 70 milhões de reais em um jogador? Com um salário de 3 milhões e meio de reais. Que engenharia financeira é essa? Então, isso não é engenharia financeira. Isso não é engenharia financeira. Maracutaia. Maracutaia. A indenização é prevista caso haja rescisão contratual pelo não cumprimento do acordo por parte da casa de aposta. Segundo fontes do clube, não houve bloqueio das contas da empresa da Bet, que hoje está sendo investigada pela polícia por envolvimento com o jogo do bicho. Além disso, os departamentos de marketing financeiro concederam o aval para a contratação do DPI por projetarem um plano B, no pior cenário com a casa de apostas. Então o Corinthians tem um plano B para a contratação de um jogador de 3 milhões e meio de reais por mês. Não sei que plano B que é esse, mas enfim. O vínculo entre Corinthians e a empresa contempla a contratação de um nome midiático com subsídio da patrocinadora desde que foi firmado. Então vocês entenderam que essa proposta de trazer um jogador midiático já estava meio que acertado entre eles, quando foi fechado o patrocínio. Pô, Neto, mas aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, ó. Olha onde que eu quero chegar. Matéria do ano de 2018. É antigo, mas é importante para a gente observar um peso, duas medidas. Um peso, duas medidas dentro do futebol brasileiro. É por isso que eu sou a favor do fair play. É por isso que eu sou a favor do fair play. E se sua equipe, ela é uma equipe responsável, ela é uma equipe equilibrada, é uma equipe que dá o passo conforme o alcance da perna, você também tem que ser a favor disso. Fair play financeiro vai limitar o futebol brasileiro. Negativo. Negativo. O fair play financeiro limita para quem tem coisa para pagar, para quem tem dívida no mercado, para quem tá com o nome sujo na praça. A gente vai falar em outro momento também sobre isso, que eu vou explicar a minha visão do fair play financeiro. Porque tem muita gente que fala que fair play financeiro é limite salarial, é limite de investimento. Calma. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer quando eu falo de fair play financeiro. O fair play financeiro que deve existir no Brasil. Ele é diferente de alguns modelos por aí afora. Então a gente vai discutir sobre isso em outro momento. Vamos lá. Receita Federal, olha lá. Receita Federal condena a parceria de Palmeiras com Crefisa. Em 2018, na verdade antes de 2018, a Crefisa começou a injetar dinheiro no Palmeiras. Sabe, os corintianos que falam que o Palmeiras é o time da Crefisa? Então, vocês são o time da Bet, né? Começou a injetar dinheiro, patrocinando o Palmeiras. E o Palmeiras pegou esse dinheiro, esse montante, e começou a investir em jogadores. Só que eles fizeram isso de maneira direta. Ou seja, o Palmeiras, ele não tirou do caixa dele. O Palmeiras, ele já combinou o investimento diretamente com a Crefisa. E a Crefisa começou a fazer o investimento, subsidiar os jogadores de forma direta. E aí a Receita Federal encontrou um gap nisso. Vamos ver aqui, ó, o que a Receita Federal encontrou. Ó, a Receita Federal condenou e vetou o molde da parceria entre Palmeiras e Crefisa. A relação pode até existir, mas seguindo regras. A Crefisa já investiu cerca de 130 milhões em jogadores. Lembra que teve um pacotão de jogadores com Palmeiras. O que antes era o risco zero, agora passa a ser um compromisso futuro. E só se transforma em dívida caso o jogador seja vendido por um valor inferior ou deixe o clube ao término do seu vínculo. O novo modelo da parceria é um espelho do que aconteceu com a contratação do Mina, usando o dinheiro do ex-presidente Paulo Nobre. Qual o problema que a Receita encontrou? A mudança foi uma exigência da Receita Federal. A Crefisa investia em jogadores comprando os direitos de imagem dos reforços, como utilizava os atletas em suas campanhas de marketing, declarava os valores como despesa, o que reduz o lucro e, por consequência, reduz o imposto pago. Então vocês entenderam? A Crefisa, ela colocava na contabilidade dela essas contratações. Com isso, ela fazia uma declaração como despesa. E no abatimento contábil,
ela reduzia os lucros operacionais dela. E com isso ela pagava menos imposto. Então, ó, a questão é, pelo acordo, o Palmeiras devolveria o investimento à empresa de crédito quando vendesse o jogador em questão. Esse retorno do investimento foi interpretado pela Receita como um empréstimo e não uma simples despesa, o que teria uma taxação diferente. Antes disso, a Crefisa já tinha sido multada em 30 milhões de reais pelo aporte feito em 2015 e 2016, também com o Palmeiras. A empresa, inclusive, se adiantou e já pagou 80 milhões à Receita, referente aos investimentos de 2017, antes mesmo de uma eventual multa. Tá bom? Ó, em 2018, a primeira ajuda do patrocinador veio com Lucas Lima. A empresa bancará luvas e comissões do acordo, que chegou a quase 20 milhões, e ainda pagará metade do salário por mês. Esse valor precisará ser devolvido pelo Palmeiras à instituição presidida por Leila Pereira. Então a Crefisa, ó, por conta da nova exigência da Receita, inclusive a Crefisa não entrou em outras negociações feitas pelo Palmeiras. Então o que aconteceu, mano? A Receita Federal, ela interferiu nisso que estava acontecendo, nessa manobra que estava fazendo, e, cara, e proibiram. Ó, o clube tem que assumir os riscos também. Então vocês entenderam, contabilmente, o esboço da situação? Agora, eu quero ver se a Receita Federal vai ficar com os olhos bem abertos a esse investimento do Corinthians. Porque o Corinthians vai utilizar a patrocinadora Master também para subsidiar direitos de imagem, luvas, tudo do jogador. O Corinthians não tá tirando a grana do próprio caixa. O Corinthians está utilizando sim a Bet como subsídio. E inclusive na apuração feita pelo UOL, olha aqui no final, ó, o vínculo entre Corinthians e Esporte da Sorte contempla a contratação de um nome midiático como subsídio da patrocinadora desde que foi firmado. É a mesma situação. A diferença é que existe uma investigação policial por trás. Então, eu quero ver se a Receita Federal investigar tintim por tintim, fazer todo o rastreio disso que está acontecendo. Porque se fosse com o Palmeiras, na época que saiu esse caso aqui, eu lembro disso, estourou. Estourou. Todo mundo falava disso. Você ligava nos canais esportivos, era isso. Você pegava os jornais, a internet, a rede social, era isso. E agora ninguém parou pra observar isso, né? Por quê? Que só o canal aqui do Opina Porco parou pra observar isso. Ó, olhos abertos, meu amigo. Um peso, duas medidas. Fica ligado, tá? É por isso que eu sou a favor do fair play. Por esses e outros motivos. Mas como eu falei pra vocês, a gente vai conversar sobre fair play ainda. Calma que vai chegar a nossa hora. O dia da independência passou, mas a Lotofácil de Independência, ela acontece amanhã. É isso mesmo. A Lotofácil de Independência, ela vai pagar 200 milhões em premiações. 200 milhões de reais para o vencedor, ou os vencedores, ou o bolão vencedor. E você pode, ainda dá tempo, de você participar de bolões com grandes chances e grandes probabilidades. Para vocês terem uma ideia, a Tribo da Sorte, eles já premiaram 3 vezes a Lotofácil. Eles já bateram prêmio 3 vezes de milhões na Lotofácil. Então você pode acessar lá que eles têm estratégias feitas pela inteligência artificial, fazendo uma correlação com os números mais sorteados em toda a história do sorteio. E você pode acessar e você pode comprar uma cota para você do bolão deles. É só você clicar no link aí abaixo, que eu estou colocando aí. Você vai entrar em contato e vai falar o seguinte lá no atendimento deles, ó. Eu quero o cupom do Opina Porco. Com o cupom do Opina Porco, você vai ter um valor de desconto maior do que aqueles outros cupons que a gente tinha. Valor maior de desconto. E além disso, você vai poder participar da Lotofácil de Independência. Mas ó, tá acabando. As cotas estão se esgotando. Eu tinha acessado ontem lá a plataforma deles. E tava acabando, mano. Tava acabando. Tá bom? Então entra lá. Neto, o seu cupom só vale pra Lotofácil de Independência? Não. Vale pra qualquer sorteio ali das loterias. Tá? Tudo regulamentado, tudo regularizado, tudo certinho. Não se esqueça de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Amanhã tem Lotofácil de Independência. E quem sabe, mano, quem sabe seus problemas não se resolvam. O Anthony Martial lá pediu 2 milhões de salário pro Flamengo. 2 milhões de salário, mano.
Eu vi lá informações lá do Coluna do Fla, o Paparazzo Rubro Negro também trouxe. 2 milhões de salário. É uma loucura, né? Pô, tu vai pagar 2 milhões de salário de um jogador com histórico de lesão que não joga desde o final de 2023. O cara simplesmente, mano, tá há 8 meses sem jogar. É coragem, hein? É coragem. E sendo que na última temporada, o cara ficou mais fora de campo por lesão do que dentro. Nesse molde, eu acho até o DP um melhor investimento, porque o DP ainda estava jogando. Jogou agora a Eurocopa. Agora, eu não consigo ver sentido na contratação do Martial. Não vejo. Por todos esses aspectos. Pode ter gente que é a favor, mas eu não vejo sentido na contratação pelos caras, não. Eu acho que é jogar dinheiro fora. Sabe qual que é uma das melhores opções pro Flamengo agora? Eu tava até conversando com o Eldevan. Inclusive, ele é o responsável lá pela plataforma da Tribo da Sorte. Ele falou assim pra mim: ô Neto, agora o Flamengo tinha que fazer um trabalho 360 de recuperação do Gabigol. Mas não é só uma recuperação física. Não é só uma recuperação técnica. É uma recuperação também, ó, psicológica. É você fazer um trabalho com o jogador pra retomar a confiança dele. É você fazer um trabalho de posicionamento tático voltado pra ele, pra atender ele. Ele falou: o Gabigol hoje é a nossa melhor aposta. E aquele cara, ele tem futebol. E ele pode mostrar o futebol dele. É só o Flamengo trazer as ferramentas ali e investir isso nele. E, mano, é verdade. Eu concordo com o que ele falou. O Gabigol ainda é um jogador do Flamengo. É um jogador que está sendo também muito bem remunerado. Tem uma proposta de renovação da mesa com aumento salarial. Ah, Neto, mas a proposta não atendeu os anos de contrato. Ah, mas foda-se, mas estão aumentando o salário do cara. Então eu também concordo. Concordo com o ponto de vista do Edu. Hoje é uma das melhores opções. Isso, eu concordo com ele. Agora vamos lá. O Alexandre Matos, ele fez uma entrevista, né, num podcast aí. E ele falou sobre várias coisas. Sobre a carreira dele. Sobre a relação dele ali com alguns jogadores. Enfim, ele contou histórias do futebol. Cara, o Matos, ele é um cara muito experiente, né? É um cara que tem uma relação muito boa com vários e vários jogadores. É um cara que tem um know-how de informação de bastidor muito grande. E pra você ter ideia, mano, o cara sabe até o número de camisas que o Flamengo vende. O cara... O cara, ele é um cara que tem muito conhecimento agregado dentro do futebol. Ele tem estratégias, ele tem gaps. Ah, Neto, mas o Matos, ele errou na contratação de tal jogador e tudo mais. Ok, mano, errou sim. Mas acertou muito também. Se você pegar o time do Palmeiras, que conquistou os últimos títulos aí, esse time aí, boa parte desses jogadores foram contratados pelo Matos. Tiveram essa expertise. É que o pessoal só lembra do que não deu certo, né? Só que o Rafael Veiga, Zé Rafael, esses caras que tudo deram certo, foi tudo Matos que trouxe. Esses caras foi tudo Matos que trouxe. Aí, ele falou o seguinte, né? Eles estavam falando sobre a questão ali de valor de camisa e tudo mais. E eu gosto desse assunto. Eu sou um cara que é apaixonado por camisas de futebol. Pra vocês terem uma ideia, né? Essa aqui é uma camisa do Red Bull Bragantino. Em que mundo na vida alguém vai utilizar uma camisa do Red Bull Bragantino? A não ser que a pessoa seja de Bragança Paulista. Só assim mesmo. Mas não, é que eu gosto da camisa, eu achei legal na época que saiu. Então eu comprei uma camisa. Olha só isso, mano. E ainda eu gosto de camisa de futebol. E aí ele falou o seguinte, ó. Eu conheço o pessoal da Adidas do Palmeiras. Porque antes de patrocinado pela Puma, o Palmeiras era patrocinado pela Adidas, tá? Falaram pra mim, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, o Palmeiras vendeu 600 mil peças. E foi um dos recordes da equipe. Chuta quantas peças o Flamengo vende no ano. Todo mundo fala 1 milhão de peças. O Flamengo vendeu 2 milhões de camisa. É outro número. E outra realidade. A grandeza dos clubes, pra mim, ela é igual. Mas os números de exposição, de mídia, eles são diferentes. 2 milhões de camisa é muita coisa. E aí,
talvez você tá olhando assim, pô, Neto, eu não acho que 2 milhões de camisas seja muita coisa, em virtude do tamanho da torcida. Mas, mano, é porque a gente tem um mercado paralelo que puxa muita camisa também. E aí, ó, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Fazendo uma conta de padaria rápida aqui, ó, fiz aqui no computador, 2 milhões vezes R$ 380, que é o preço hoje da camisa da Adidas, modelo torcedor, tá? Não é o jogador. Tô falando só do modelo torcedor. Sem contar que tem camisa 1, camisa 2, camisa 3, então tem gente que compra as 3 camisas. Mas assim, fazendo uma média por cima, isso dá 760 milhões de reais. Mano, 760 milhões de reais. Olha a grana que isso traz. Fora a galera que compra no mercado paralelo. E se o clube às vezes é campeão, pode impulsionar essas vendas. Que nem eu, por exemplo, fui agora comprar a camisa 3 do Palmeiras. E coincidentemente ela foi lançada na semana seguinte que o Palmeiras foi desclassificado da Libertadores. Não tinha ninguém na loja. Geralmente quando eu vou comprar a camisa do Palmeiras, eu tenho que chegar lá cedo, porque a loja tá lotada. Mas não tinha ninguém porque a galera tava meio desanimada com a equipe. Então se a equipe for campeã, o negócio pode aumentar. Então é muita grana. 760 milhões de reais. Uma conta por cima. Aí você começa a entender o porquê que a Adidas, talvez ela não ofereceu o mesmo valor pro Palmeiras, porque a Adidas tentou entrar na briga com a Puma pela marca do Palmeiras. Só que o valor que ofereceu não foi tão alto quanto oferece, por exemplo, pro Flamengo. Eu sei que a Adidas patrocina outras equipes também, como o Galo, o Internacional, mas eu acredito que os valores de patrocínio também são bem inferiores, às vezes até 1/3 inferior que o que é fornecido pelo Flamengo hoje, e talvez isso se explica por essa informação que o Matos trouxe aí. Então, Neto, o clube fica rico com venda de camisa? Não. O clube não fica rico com venda de camisa, mas ele consegue melhorar o valor da sua marca. Na hora que a Adidas vai lá e quer colocar o símbolo dela aqui, ou a Nike, ou a Puma, eles têm que desembolsar uma grana maior para isso, justamente por números que se refletem nas vendas aí diretas, tá bom? Legal essa informação, gosto bastante desse tipo de informação dentro do futebol, acho que agrega. E é isso daí. Bom domingo pra vocês, a gente vai voltar em outro momento pra conversar sobre aquela situação ali que eu comentei com vocês, né? A respeito de fair play financeiro, eu vou colocar a minha visão sobre isso, o que eu penso. Eu já disse várias vezes aqui, mas eu acho que talvez algumas pessoas, elas podem não ter interpretado exatamente aquilo que eu penso. Então eu vou trazer exemplificado aqui com números pra gente poder entender, tá? Não se esqueça de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Amanhã tem Loto Fácil de Independência. Tamo junto, valeu, falou, até mais.